Olá, bem-vindos a todos e a todas à minha rúbrica na página da Sara. O meu nome é Sara Costa, sou psicóloga clínica e terapeuta de casal. Hoje trago-vos uma nova convidada, a minha colega e amiga Lúcia Pataco. Começar por apresentar a Lúcia, não é? A Lúcia licenciou-se na Universidade de Évora em Psicologia, depois fez o mestrado no ISCTE, na área da Psicologia Social e das Organizações. Em 2017, ligou-se ao Centro de Investigação e Intervenção Social, num projeto relacionado com a área da psicologia ambiental. Depois, em 2018, concluiu o seu estágio curricular na NetSonda, onde realizou vários estudos de mercado qualitativos. Foi em 2020, durante a pandemia, que se começou aqui a ligar, na parte mais do terreno, com uma grande área que era do seu interesse, que é a gerontopsicologia. Nesta altura, ela ligou-se à rede de universidades sénior e realizou estimulação cognitiva online aos vários alunos das universidades de todo o país. E há cerca de 2 anos está na CLDS 4G, no projeto Gerar Identidades, do Conselho de Arraiolos, onde é natural, e onde desempenha funções de intervenção psicossocial e estimulação cognitiva às pessoas mais velhas deste conselho. Entretanto, foi realizando várias formações na área das demências para ter aqui alguma bagagem para trabalhar com estas pessoas. Bem-vinda, Lúcia. Olá, olá, obrigada, antes de mais, pelo convite. Obrigada por teres vindo, Lúcia. Eu fiz aqui um resumo daquilo que é a tua experiência profissional e em termos de formação. Fala-me aqui um bocadinho como é que surgiu esta paixão pela gerontopsicologia, que foi uma coisa que nós durante o curso falámos bastante, que era uma área do teu interesse. Como é que isto surgiu? Acho que surgiu realmente ainda em Évora, durante a licenciatura. Fomos tendo contacto com esta área, não é? Em algumas cadeiras, e realmente fui-me apercebendo que era uma das áreas que me chamava mais a atenção, sobretudo a questão das demências, acho que é realmente aquela que mais me interessa. E depois poder ter contacto com as pessoas mais velhas ainda me foi deixando mais este interesse e fui percebendo que realmente é onde me sinto bem Uhum, e é onde é a minha praia, né, como se costuma dizer. uhum, Acho que se tivesse que escolher um grupo da população, sem dúvida, são as pessoas mais velhas, é com quem eu estou mais à vontade. hum, com quem me sinto melhor, mesmo mais em termos pessoais, é uhum, talvez o grupo da população com que mais me identifico, e para trabalhar, sem dúvida. Durante a minha tese de mestrado, tive a oportunidade de trabalhar também com estas pessoas do Conselho, aqui do Conselho de Arraiolos, e acho que aí foi realmente quando eu percebi que era mesmo por aqui que eu queria ir. uhum, Consegui, na minha tese, também abordar algumas questões desta população, mais das zonas rurais, né, aqui do Alentejo, e acho que criei ali um contacto grande com as pessoas que percebi, não, quando eu terminar é por aqui que eu quero ir e é isto que eu vou procurar e é o que eu vou tentar fazer a partir daqui. E pronto, tive a sorte de conseguir que o meu estágio da Ordem fosse também nesta área uhum. e por aqui me mantenho, enquanto for possível, por aqui me mantenho. Sim, e é inevitável ver o teu sorriso quando aparecem aquelas fotos da CLDS e tu, no meio das iniciativas que já estiveste ligadas, da Câmara Municipal, é inevitável ver que tu te sentes como no teu habitat natural, digamos, não é? Parece muito espontâneo da tua parte. Sinto-me realmente muito à vontade. Se me puserem com um grupo de crianças, a minha postura é outra, completamente. Uhum, Ah, Realmente com os mais velhos que eu me sinto mais à vontade. E não sei, talvez
por ter crescido aqui também, não é? Por ser natural daqui, ser um concelho também relativamente pequeno, não é? Típico, todas as pessoas conhecem. Eu acho que isso também facilita esta proximidade, e mesmo as próprias pessoas mais velhas aproximam-se muito facilmente. Lembro-me quando o projeto começou e começámos a percorrer as várias aldeias aqui do concelho, que facilmente as pessoas começaram a aparecer nas atividades. Foi realmente muito natural, como dizias. Não é preciso forçar nada. Mesmo as pessoas aproximam-se e criam esta relação contigo e precisam muito disso também. Precisam muito disso. Há aldeias, não digo tanto a sede de concelho, não é? Mas há aldeias muito rurais aqui que as pessoas estão muito isoladas, não é? E tudo o que chega lá, tudo o que vá às aldeias para elas é bom, não é? Claro, é um motivo para saírem de casa, é ali uma horinha ou duas em que estão com outras pessoas, em que conversam. Para elas, muitas vezes, para algumas, é a única companhia, né? Sim. Nestas aldeias. E por isso são pessoas que se aproximam muito facilmente e que criam aqui esta relação. E como é que é aqui o teu dia a dia de trabalhares aqui na CLDS, Lúcia? Eu compreendo que hajam aqui alguns eventos, algumas coisas mais pontuais, outras mais frequentes. Explica-nos aqui como é que é a dinâmica de um psicólogo a trabalhar num contexto destes. Então, o CLDS, que está a terminar, infelizmente, portanto, é um projeto financiado pela Segurança Social. Pronto, como todos os projetos, tem um fim, não é? E terminamos agora no final do mês de agosto. E é um projeto que teve sempre desde o início, um dos principais objetivos era ir até às pessoas, não serem as pessoas a deslocar-se até à sede de conselho para frequentar as diversas atividades. Portanto, foi sempre um dos objetivos do projeto, descentralizar todo o tipo de atividades que viessem a ser planificadas, e realizá-las nas várias localidades, nas várias aldeias do concelho. E, portanto, começámos durante a pandemia. Uh, Foi provavelmente, enfim, por um lado, eu costumo dizer, por um lado, foi o pior período que poderia ter sido para iniciar um projeto deste género, não é? Ainda para mais com os mais velhos, em que não podíamos reuni-los de forma nenhuma, em grupo, não é? Não havia possibilidade nenhuma disso acontecer. Por outro lado, acho que nos aproximou mais das pessoas, porque como não podíamos fazer atividades em grupo, começámos por visitar as pessoas em casa, fizemos um contacto porta a porta durante alguns meses, enquanto não houve autorização para reunir os grupos, e acho que isso nos aproximou até mais das pessoas. Eu ainda há pouco tempo comentava isso com a minha colega, um, que acho que essa fase nos aproximou realmente, porque as pessoas estavam fechadas em casa, a grande maioria delas a viver sozinhas, e saberem que iam ter a nossa visita naquele dia, realmente tornou-nos ali muito próximos e criámos uma relação muito boa com todos eles. Depois, com o início das atividades, que é o que se mantém até agora, temos algumas atividades fixas, outras que vão sendo pontuais, como disseste, algumas atividades mais de sensibilização, com a GNR, com o centro de saúde, tivemos agora uma muito recente com uma enfermeira que faz parte do Café Memória de Évora, da Alzheimer de Portugal, para a prevenção das demências. Portanto, vamos tendo assim sessões mais pontuais. Depois temos outras, aquela que mais me diz, que me dá também mais gosto de preparar, é o Ateliê da Memória, que é realmente essa atividade de estimulação cognitiva, que começou por ser um pequeno livro de atividades em papel que distribuíamos em casa das pessoas durante o confinamento, e assim que foi possível reunir os grupos. Achámos que era muito interessante fazer esse tipo de atividades presencialmente, em grupo, com jogos mais dinâmicos, com jogos de equipas,
porque, claro, para além da questão da estimulação cognitiva, temos aqui a questão da socialização, não é, entre eles, que traz também inúmeras vantagens, e portanto o meu dia a dia é muito por aí. É atividades, pronto, percorremos todas as aldeias do concelho. Normalmente temos dias fixos para ir a cada localidade e temos um grupinho de pessoas em cada localidade que reunimos para fazer essas atividades. Como temos tido outras de pintura, já tivemos informática, que também era muito pedido por eles. Temos tentado também, e temos também sempre isso em mente, é fazer atividades que eles gostem, e que muitas vezes eles pedem. A informática, muitos deles pediam. Tivemos agora há pouco tempo a jardinagem, que também algumas senhoras nos iam pedindo. Tentamos ir de encontro aos interesses deles, porque é para isso que o projeto está no terreno, não é? É para servir os interesses deles e para eles estarem ocupados a fazer coisas que gostem. Não, não é nenhuma escola, não é? Não são aulas em que eles tenham que ir obrigados. Portanto, queremos mesmo que eles façam coisas que gostem. Temos tentado seguir essa linha. Acho isso ótimo, acho que é um bocadinho ir de encontro à pessoa em vez de ser a pessoa ter que vir de encontro a nós, não é? E isto acaba por fazer Exatamente. com que as pessoas venham mais vezes. Olha, esta semana vai haver aquilo que nós falámos, e depois passa a palavra, e depois já vêm mais pessoas. Sim, sim. E temos pessoas que não vão a todas as atividades, que vão recebendo o calendário e, portanto, só vão àquelas que lhe interessam. E está tudo bem, né? E é mesmo esse o objetivo, é que realmente as pessoas possam ir àquilo que gostam e naquele bocadinho que ali estão possam estar ocupadas e que vão mais satisfeitas. Pelo menos isso. Fala-nos aqui um bocadinho mais sobre estas pessoas. Como é que vês, por exemplo, mais senhoras, mais senhores? Vês aqui alguma perturbação mental ou são pessoas mais independentes? Fala-nos aqui um bocadinho sobre as pessoas que tu ajudas. A grande maioria, mulheres, sem dúvida nenhuma. Acho que, e havendo a possibilidade de continuar neste tipo de projetos, acho que há muito trabalho a fazer nesse sentido, não é? O perceber porque é que os homens realmente não têm interesse em participar. Uhum. Acho que é um trabalho muito interessante e muito necessário de fazer, perceber porque é que eles não vêm. E que muitas vezes nós vamos, em algumas localidades, vamos buscar pessoas a casa, para as levarmos para o local e vemos sempre um grupo de homens reunidos no jardim, no largo da igreja. Portanto, eles estão ali, eles não estão ocupados. Porque é que não se querem juntar, não é? Realmente é curioso perceber e acho que é necessário perceber. A grande maioria mulheres, sem dúvida. Variam muito em termos de idades. Temos até pessoas com menos de 65 anos, que já estão reformadas, por invalidez, já há alguns anos, e que querem participar. A maioria está entre os 70 e os 80, diria que é assim a faixa em que temos mais pessoas, mas temos também muitos com mais de 80, perto dos 90, alguns, Uhum. autónomos, independentes. Aliás, é uma das regras e um dos critérios do projeto que não podemos ter pessoas institucionalizadas. Portanto, logo aí, no início do projeto foi um bocadinho difícil porque queríamos chegar também a essas pessoas, mas não nos foi permitido, e, portanto, é um dos critérios para integrar o projeto. Portanto, assim, todos eles, a grande maioria vivem sozinhos, algumas delas ainda com os companheiros, já alguns com os filhos, mas todos eles independentes, assim, muito autónomos, claro, com as suas limitações, uns mais que outros, mas no geral são pessoas muito autónomas, sim. E como é que tu achas que, e falaste-me ainda há pouco do ateliê da memória, acho isso super interessante, e hoje íamos já falar aqui da estimulação cognitiva, portanto acho que uma coisa acaba por se ligar à outra, não é? Como Uhum. é que achas que a estimulação cognitiva pode ser uma mais-valia para estas pessoas que não têm doença mental severa ainda, pelo menos, e que tu podes começar aqui já a dar aqui algumas dicas, algumas ferramentas?
logo a partir da questão das demências, não é? Acho que é logo assim é que salta mais à vista a prevenção de demências, sem dúvida. E que é um tema, é interessante ver que é um tema que eles estão cada vez mais alerta, para este tipo de sinais. E é engraçado que às vezes em determinadas atividades, eles próprios reconhecem a importância de irem às atividades. Dizem muitas vezes, isto é mesmo bom para a minha cabeça. Isto está mesmo a obrigar-me a puxar pela cabeça, a manter o cérebro ativo. É engraçado que eles têm essa noção, que é importante manterem-se ativos. E noto que estão mais alerta, provavelmente por conhecerem casos, não é? Infelizmente, quase todas as pessoas, se não todas, conhecem alguém que teve ou que tem demência. É cada vez mais frequente e eles têm esses casos nas suas redes, não é? E estão muito alerta para isso, para os sinais. A estimulação cognitiva, logo à partida, tem esse benefício, não é? Para além de todos os outros tipos de estimulação que têm, obviamente, também o seu peso e os seus efeitos. Para além das questões da estimulação da memória, da linguagem, da atenção, para além de tudo isso, há aqui uma questão que, na minha opinião, é muito importante, que é os benefícios que traz ao nível da autoestima deles também. Porque se compararmos as pessoas que estão agora nas atividades, que muitas delas já estão há 2 anos e pouco connosco, nota-se uma diferença brutal neste período de tempo. Para já, na realização dos exercícios, que fazem com muito mais facilidade, têm um raciocínio muito mais rápido do que tinham há 2 anos atrás. E para além disso, a questão da autoestima, eles sabem que são capazes de o fazer. E há 2 anos, se nós apresentássemos um exercício, um desafio para fazer, muitos deles iam dizer: Ai, não consigo fazer isso, já não tenho cabeça para fazer isso, já não dá para mim. E agora não. E eles gostam de se sentir desafiados, nota-se isso. Gostam. E quando nós no início também não os conhecíamos tão bem, não é? E às vezes eram exercícios demasiado fáceis, e que se notava que para eles não tinha tanto interesse. Portanto, eles gostam mesmo lá está, de puxar pela cabeça, de se sentirem desafiados, um, e sentem que são capazes. É muito interessante ver essa mudança neles. Confiam muito mais nas suas capacidades do que há 2 anos atrás. É muito interessante de ver. E claro, a questão das relações, não é, que eu disse há pouco. O facto das sessões serem em grupo, de muitos dos exercícios serem realizados em grupo, traz aqui muito mais vantagens, não é? Questões de isolamento, de solidão, acabamos por promover aqui muito mais as relações interpessoais deles, que fazendo os exercícios em casa, como foi durante o confinamento, não tínhamos este tipo de efeitos, não é? Portanto, acho que a estimulação cognitiva é um mundo, não é? E há tantas formas diferentes de estimular as pessoas e de estimular diferentes funções cognitivas, mas sim, eu sou suspeita para falar, mas tem imensas vantagens. Claro que sim, a todos os níveis mesmo. E aqui em off nós falávamos como por vezes há aqui uma infantilização da pessoa mais velha, nem sequer falando no idoso, não é? Um, Através de desenhos e de coisas assim muito rudimentares. De que maneira é que é que achas que isto também leva a que a pessoa também acabe por se isolar ainda mais? Sim. Infelizmente, conheço alguns casos e claro, não podemos generalizar, mas acontece muito ainda em algumas instituições, não é? E há realmente, como eu dizia, há tantas formas diferentes de estimular as pessoas que não precisamos de recorrer a esse tipo de exercícios, não é? Já nem falo do típico passar o dia inteiro sentado a olhar para a televisão, não é? Que também sabemos que infelizmente continua a acontecer. E a televisão, claro, é um estímulo da sua forma, não é?
mas não para estar o dia inteiro apenas a fazer isso. E a questão da infantilização continua a acontecer muito, não é? Eu quero acreditar que os profissionais que estão nas instituições também já estão mais com uma visão um bocadinho diferente, não é, do que é o envelhecer, do que é a pessoa mais velha, de que forma é que queremos envelhecer. Porque acredito que muitas pessoas não queiram envelhecer a pintar desenhos, não é? Um, eu, quando for velha, eu não, acho que não vou querer passar uma tarde a pintar desenhos nem olhar para a televisão. E quando lá chegarmos, com certeza vamos ser mais exigentes, não é? Uhum. Os mais velhos de agora, não são, não vão, aliás, os mais velhos daqui a 10 ou 20 anos vão ser muito diferentes daqueles que estão agora, sem dúvida, e vão ser muito mais exigentes. E acho que também por isso é importante irmos mudando aqui a visão que temos do envelhecimento e pensar como é que queremos envelhecer, o que é que faz falta, não é? Que necessidades é que vamos ter. E acho que muitas vezes não se pensa nisso, Uhum. infelizmente. Mas não sou totalmente a favor das instituições, não é? São essenciais, sem dúvida nenhuma. Não, as famílias não têm Capacidade. possibilidade, exatamente, não têm possibilidade de tomar conta dos pais, dos avós. São muito poucas as que o conseguem fazer, não é? Portanto, as instituições são extremamente importantes, cada vez mais, e com muito poucas vagas, não é? Pelo menos da realidade que conheço aqui no Alentejo, pelo menos é muito difícil. E há famílias realmente que não têm outra possibilidade, a grande maioria. Portanto, elas são essenciais. Agora, acho que há muito trabalho a fazer, neste sentido. Mudar um bocadinho a perspectiva que se tem dos mais velhos, não é? E o que é que eles precisam, para envelhecer bem. A infantilização, dá-me um bocadinho de comichão este tema, porque as pessoas não são crianças, não é? As pessoas que ali estão são adultos. Uhum. E costuma-se dizer que, não me recordo da frase correta, mas que se torna a crianças, não é? Quando envelhecemos, que tornamos a crianças. As pessoas não são crianças, não é? As pessoas são adultas, continuam a ter os seus direitos, continuam aqueles que tenham, obviamente, aqueles que tenham as suas faculdades intactas, continuam a ter poder de decisão sobre a sua vida, não é? E isto muitas vezes não lhes é permitido. O simples facto de levantarem uma pessoa de manhã e obrigarem-no quase a vestir ou imporem aquilo que ele tem que vestir ou que ele tem que, enfim, tudo Uhum. aquilo que acontece numa instituição, as pessoas continuam a poder decidir sobre a sua vida, não é? Continuam a poder decidir aquilo que querem vestir, continuam a poder decidir aquilo que querem fazer. Uhum. E acho que quando uma pessoa é institucionalizada, isto é um bocadinho esquecido, não é? Haverá, felizmente, instituições onde isto não acontece, não é? Claro, não podemos nunca generalizar, mas de alguns casos que vou conhecendo aqui mais nesta zona, claro que é onde vou estando mais, continua a acontecer, não é? Continua-se a acreditar que as pessoas estão ali e que podemos decidir a vida delas, não é? Seja em que área for. E acho que aí os psicólogos têm um papel muito importante. Todos os profissionais, logicamente, que trabalham nas instituições, cada um na sua área, têm o seu papel e muito importante. Todas as áreas são importantes para um envelhecimento mais saudável, sem dúvida. Mas acho que os psicólogos podem e devem lutar para mudar um bocadinho esta visão que se tem do envelhecimento. Um, Porque realmente envelhecer não é apenas ser institucionalizado, passar lá o dia, pintar um desenho, fazer um jogo. Há tanta coisa que se pode fazer, não é? E coisas simples, muitas vezes coisas simples. Hum, Acho que falta mudar aqui um bocadinho a perspectiva. Acho que Sim, sobretudo é isso. aqui parece que um fado do esperar pela morte, não é? Que acaba por ser tão redutor. Às vezes as pessoas conseguem ter 10, 20 anos de vida
para além, após a institucionalização, Com e qualidade, não é? exatamente, e acho que acaba por ser esses os pontos fulcrais daquilo que nós temos vindo a falar até agora, Lúcia, que é adaptabilidade, nós conhecermos a pessoa antes de estarmos a sugerir alguma coisa, pode ser informática, pode ser jardinagem, pode ser pintura, pode ser o que seja, e também de nós conseguirmos compreender que a pessoa não deixa de ser pessoa. A pessoa, Exatamente. mesmo que tenha perdido algumas das suas faculdades, continua a ter aqui, continua a ter consciência, não é? Uhum. Algumas delas se apercebem desta perda de faculdades e se sentem muito mais frustradas, zangadas com a vida, não é? E as pessoas realmente apercebem-se, que da forma como estão a ser tratadas, não é? E não querem ser tratadas como crianças, logicamente, não é? Continuam a ter os seus direitos, a ter as suas vontades, e a ter poder de decidir sobre a sua vida. Acho que é o principal mesmo. É perceber que as pessoas ainda podem decidir sobre a sua vida e que não temos que ser nós, a tomar as decisões por elas. No fundo é isso. E aqui o equilíbrio, falávamos ainda há pouco da televisão ou até mesmo do pintar-se com um idoso, com uma pessoa que gosta de pintar, até possa ser Claro, super, super estimulante. Agora é podermos variar aqui entre tarefas. Eu até posso gostar muito de televisão, mas se calhar passar mais do que 2 horas diárias a ver televisão, se calhar já é muito. Preciso alternar, até para a minha visão é melhor. claro. Enfim, enfim, Uhum. e Sim, sim. especialmente se falavas sobre os grupos acabam por nos estimular a vários níveis. Falamos com pessoas sobre diferentes assuntos e vão estimulando diversas partes do nosso cérebro. Sim, sim, claro que sim. A estimulação em grupo, e muitas vezes acho que é o que eles mais gostam, pelo menos dos grupos que vou acompanhando. Gostam muito de jogos em equipas. Na próxima semana vamos fazer uma série de desafios em equipas que acho que também vai ser muito giro. E eles gostam mesmo de se sentir estimulados. Por isso, variar as atividades, um, logo aí estamos a apresentar exercícios muito mais atrativos para as pessoas, não é? Do que todos os dias propormos fazer o mesmo. Torna-se cansativo até, não é? Acredito eu, todos os dias estarem a fazer o mesmo. Por isso acho que é muito importante ir variando. E sei que já disse isto, volto a dizer, há tantas formas diferentes de estimular as pessoas. Simples, muitas vezes com materiais super simples. É muito fácil, não é? É pesquisar, se não tivermos ideias, é procurar, porque há tantas páginas sobre isso, tantas pessoas que abordam estes assuntos. Não é difícil, realmente. Às vezes é só ter um bocadinho de imaginação, também é verdade. Mas não é difícil, há muita coisa nesta área, muita coisa mesmo. Estou a lembrar, uma estimulação sensorial também para eles é muito gira. Já fizemos também uma atividade com eles de estimulação sensorial, de recordarem cheiros que há muito tempo que não utilizavam, por exemplo, determinadas especiarias que há muito tempo que não utilizam, depois recordam-se daquela receita que faziam com aquela especiaria. Um, É outro exemplo, não é? E a estimulação motora, claro que já nem estou a ir por aí, mas que também, claro, é muito importante e acho que é mais valorizada. É uma, é uma opinião muito pessoal, mas acho que é mais valorizada, porque é muito mais comum, volto a dizer, aqui na minha zona pelo menos, é muito mais comum uma ERP, um centro de dia, ter um fisioterapeuta do que ter um psicólogo. Ok. Muito Uhum. mais, muito mais. Aqui, nesta zona do Alentejo, pelo menos, são raras as instituições que têm um psicólogo, muito raras. E quando têm, é diretor técnico da instituição. Não está com funções de psicólogo, não está, a É desempenhar, difícil. Uhum. sim, é muito raro. E eu acho, que as instituições ainda não valorizam muito a presença de um psicólogo,
neste contexto, né, com os mais velhos. Acho que ainda não valorizam muito. Pelo menos não tanto quanto valorizam profissionais de outras áreas, não é? Que é muito comum ter um animador sociocultural, não é? Um fisioterapeuta, um psicometricista, já é mais comum, felizmente, não é? É tão importante como um psicólogo, não é? Sem dúvida nenhuma, para áreas diferentes, mas é extremamente importante também. E o envelhecimento também, um envelhecimento saudável também depende destas áreas, sem dúvida nenhuma. Mas acho que o psicólogo ainda não é visto como uma peça importante naquele Destas contexto. áreas. Uhum, uhum. E acho que é mais um trabalho a fazer, mostrar que somos importantes, que os mais velhos também precisam, de outro tipo de estímulos. E, e sabemos, claro, que a saúde mental, não é? Saberás, se calhar melhor que eu, que ainda não é valorizada como deveria ser. Sim, A saúde mental dos mais velhos acho que ainda é mais desvalorizada, sim, a meu ver. E talvez por isso ainda o psicólogo não tenha ainda um lugar tão, tão visível, não é? Neste contexto. sim, sim. Talvez por... Sim, ao fim e ao cabo acaba-se por falar muito desta temática das demências, cada vez mais se fala nisto, mas pouco se fala de coisas que o possam precaver, não é? E de identificar, acaba por ser sempre tudo muito vago, e especialmente quando depois acontece nos nossos seios familiares, porque nós como convivemos muito com as pessoas, não é? Acabamos por desvalorizar alguns sinais, está só assim mais esquecido, então agora já não sabes que tens que comer com os talheres. Agora tens dificuldade em ir à casa de banho. Estou aqui a dar alguns exemplos, não é? Mas uh, às vezes é por aqui, não é? Às vezes são estas pequenas coisas que saem da norma, daquilo que nós conhecemos a pessoa e que convivemos com ela, que podem já ser um indício de qualquer coisa. Até pode não ser uma demência, vamos cá esclarecer esta parte, não é? Mas pode ser também. E Pelo se for menos é um alerta, não é? Pelo menos isso. exatamente, e é assim, a esperança média de vida dos portugueses tem aumentado de forma exponencial. E eu acho isso uma coisa brutal, mas também tem que acompanhar com alguma qualidade, não é? Falámos do envelhecimento saudável. E o que é que isso implica, não é? Sim. E acho que cada vez mais é preciso pensar sobre isso, não é? Precisamente porque cada vez vivemos mais, e todos queremos viver esses anos com qualidade, não é? E estava a lembrar-me enquanto estava a falar desses sinais que muitas vezes o que se ouve é automático, não é? A resposta é automática, é da idade, né? Já tem não sei quantos anos, está mais esquecida da idade. Claro que é normal que alguns sintomas apareçam com a idade, é lógico, não é? À medida que a idade vai avançando. Mas há muitos que não são normais, não é? E que é importante que as pessoas percebam que é um sinal de alerta, seja para uma demência, seja para outra coisa qualquer. Um, mas não devemos desvalorizar, sobretudo não devemos desvalorizar. Porque nem tudo é idade, nem tudo é normal da idade, não é? A pessoa não saber ir à casa de banho, a pessoa sair de casa para ir às compras e já não saber o caminho de volta para casa, um, enfim, não saber em que mês está, em que estação do ano. Não é normal, não é? São sinais de que alguma coisa se passa. Claro que um esquecimento até nós temos, não é? E, às vezes em muito mais novos, também nos esquecemos onde é que guardamos as chaves, ou o telemóvel. Um, Há pouco tempo davam um exemplo de um caso que acompanhavam, em que a pessoa sistematicamente guardava as chaves dentro do frigorífico. Ok. Não é normal, não é? Aí há que estar alerta para outro tipo de sintomas. A pessoa perder-se, não é? A questão de perder a noção do espaço ou do tempo, não é? Também é muito comum. O não saber onde está, o sair e não saber voltar, e as tarefas do dia a dia, não é? O vestir, o comer, como dizias, fazer a sua higiene. Acho que temos que estar cada vez mais alerta. Eu daquilo, não é.
Não é um dado científico aquilo que vou dizer, é realmente a percepção que tenho aqui desta zona, pelo menos. Cada vez mais conheço casos de pessoas mais novas com demência, cada vez mais novas. Hum, e aqui tem acontecido muito, aqui mesmo no Conselho tem acontecido muito. E mesmo nos grupos nas aldeias, as pessoas conhecem cada vez mais pessoas e cada vez que se fala nisto, há sempre alguém que diz um não sei quantos também tem demência ou Alzheimer. Surge muito, eu acho que surge cada vez mais e em idades mais precoces. Ah, volto a dizer, não é nada científico, é realmente a percepção que tenho aqui desta zona. Cada vez conheço pessoas mais novas com demência. E para mim é assustador pensar nisto, não é? Pensar nos meus pais, não é? Ali na casa dos 60, pensar que podem, de um momento para o outro, começar a não saber tratar deles próprios, não é? Não se orientarem fora de casa, ficarem totalmente dependentes, não é? É assustador, realmente. E o que será quando chegarmos nós a essa idade? Sim. Uhum. Ainda mais, ainda mais. E vamos viver mais, lá está, e queremos que seja com qualidade. Portanto, acho que nunca é demais reforçar que é importante pensarmos sobre o nosso envelhecimento cada vez mais. Uhum. E mostrar também às pessoas que há esperança, que as demências não é quase como se fosse uma inevitabilidade que todos vamos ter. Claro, exatamente. Sentimos que também temos poder de alterar isto, criando uma rotina equilibrada, que nos ponhamos estes desafios, falavas dos desafios dos exercícios, às vezes isso é importante. E a semana passada eu falava com a Patrícia sobre este assunto também das tecnologias e de nós estarmos sempre expostos ao mesmo tipo de estímulos, e isto acaba por formatar o nosso cérebro de uma determinada maneira. Se calhar os mais idosos mais com a televisão, as gerações mais novas mais com outro tipo de tecnologias, mas acaba por ser a mesma coisa, não é? Sim, sim. Eu agora quando falaste, lembrei-me, ouvi há poucas semanas um exemplo que achei muito curioso, hum, que é o facto de nós pormos a mesa, e como digo, pôr a mesa pode ser outra tarefa qualquer, não é? Do dia a dia. Pomos a mesa sempre da mesma forma, normalmente, sempre pela mesma ordem. Portanto, nós já nem pensamos. Como muitas outras tarefas, não é? É automático, nem sequer pensamos. E às vezes o nosso cérebro precisa disso. Precisa de fazer as coisas de outra forma, para o obrigarmos a pensar, obrigarmos a fazer as coisas de forma diferente daquela que é a rotina normal. E sim, e a questão das tecnologias, com os mais velhos, acho que provavelmente tem o efeito contrário, não é? Porque não é comum para a maioria das pessoas que eu acompanho, para eles não é comum ah, estarem todos os dias ao computador ou ao telemóvel. Muitos deles nem têm telemóvel. Ah, e aqueles que têm, o telemóvel nem sequer dá para aceder à internet. Pronto. Portanto, eles terem contacto com este tipo de tecnologias é sem dúvida um estímulo muito importante, porque para eles é novidade, não é? E é uma aprendizagem, foi uma grande aprendizagem para muitos deles, quando tivemos a oficina da informática, foi uma grande aprendizagem, porque a maioria deles nunca tinha mexido no computador, um, telemóvel já há bastantes que têm, redes sociais também já havia alguns que tinham, mas foi uma aprendizagem, é um estímulo diferente, não é? Olha, mais um exemplo de como podemos estimular as pessoas mais velhas, sem dúvida. Olha, Lúcia, foi um prazer. Ficaríamos aqui a falar muito mais tempo, que vejo que és realmente apaixonada por esta área. Vejo que, como dizíamos no início, é notória a forma como tu falas destas pessoas. São pessoas com que tu cresceste também, acho que isso também te dá aqui alguma proximidade, mas vejo que há aqui muita dedicação. Já É, fui adotada, né? Já fui adotada por muitos. É engraçado. Olha, chegam a ser.
já fora do horário de trabalho muitas vezes, e alguns a telefonarem, né? Tanto a mim como à minha colega. Têm os nossos números de telemóvel, pessoais, né? Já fomos, tanto eu como ela já fomos adotadas, sem dúvida. E é muito engraçado ver a relação que conseguimos criar com eles, ah, esta proximidade, né, que é tão importante, a todos os níveis e que muitas vezes é o que lhes falta, né? Para quem está mais isolado é o que lhes falta. E é gratificante para eles e é gratificante para vocês, e acaba por ser um dois em um, digamos, não é? Verdade. Sim, sim, sem dúvida. Muito obrigada, Lúcia. Espero Obrigada. voltar a ter-te aqui sobre, falar sobre outros temas. Fiquei aqui ainda com algumas ideias, mas gostei muito e espero que aí em casa vocês também tenham gostado e tenham interesse. Alguma dúvida que tenham, escrevam aí embaixo. A Lúcia terá todo o gosto também de vos responder. Eu também, se souber, também o farei. E vemo-nos numa próxima. Obrigada.